Atos capítulo 11, os versículos 19 até o final do capítulo, são poucos versículos. Diz assim o texto: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia, começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Essa cidade, esse local que é citado nesse texto, Antioquia, é uma cidade que existe ainda hoje, talvez você não conheça, mas nessa época ela era a terceira maior cidade do mundo grego-romano, atrás apenas de Roma e Alexandria, do Egito. E atualmente ela se chama Antáquia, não sei a pronúncia correta, fica na Turquia. Se você for no Google Maps, você vai encontrar. Essa região antigamente ela pertencia à Síria, e a gente não está muito familiarizado a ver a geografia dessa região, mas Turquia e Síria fazem divisa ali um país com o outro. Era uma cidade cosmopolitana, comercial, muito intenso comércio ali. Era a capital da Síria naquele momento, de uma base militar romana. Ficava pouco mais de 700 quilômetros ao norte de Jerusalém, 45 quilômetros a leste do mar Mediterrâneo, que está ali naquela região. E essa cidade, Antioquia, ela servia como uma encruzilhada de diversas estradas em sua época. Imagina que ali era uma rota comercial. Gregos, romanos, sírios, fenícios, judeus, árabes, egípcios, africanos, asiáticos, todos passavam por ali e habitavam ali por um período de suas vidas. Antioquia era uma cidade intensa, grande, uma cidade diversa. Era talvez uma Nova York daquele tempo, uma Londres, para a gente imaginar o que é uma cidade cosmopolitana. Às vezes a gente pensa que São Paulo é cosmopolitana, que você ainda não conheceu talvez algumas cidades pelo mundo que é gente falando diversas línguas numa mesma calçada. Tive a oportunidade já de morar fora e convivi assim, com o ouvido bagunçado. Tudo que você menos escuta nesses lugares, até de cidades inglesas ou americanas, é o inglês, é o último idioma que você escuta. Tão bagunçado que é. E aqui é uma cidade assim, uma cidade pluralista, religiosamente pluralista, idólatra, tinha de tudo ali. Muitos deuses gregos eram adorados nessa cidade, era uma cidade aberta a todo quanto é tipo de religião. Quer dizer, ali é um lugar apropriado para se plantar uma igreja. É isso que vai acontecer nesse capítulo. Uma cidade que tinha essa característica internacional. E aqui é uma cidade que vai ser pioneira naquilo que a gente chama de obra missionária, de igreja sendo plantada. E essa igreja em Antioquia, que a gente está lendo aqui nesse texto, não a igreja em Jerusalém, que é a igreja que a gente já ouviu falar durante a leitura do livro de Atos, essa é a igreja que vai ter um impacto no mundo todo.
Porque, apesar da gente saber, e ao ler o livro de Atos, a igreja em Jerusalém é uma igreja única, apreciada. A gente vê o poder de Deus na vida dos irmãos ali em Jerusalém, conforme você vai lendo Atos dos Apóstolos. Mas era uma igreja, a igreja de Jerusalém, ela tinha uma dificuldade para evangelizar aqueles que não eram judeus. E agora, o que faz essa igreja de Antioquia ter uma marca distinta de poder? É a graça de Deus entre esses irmãos ali. O versículo 23 diz sobre essa graça de Deus que era presente na vida dessas pessoas. A gente precisa orar hoje para que a igreja atual também tenha essa marca da graça de Deus, do amor de Deus em nossas vidas. Que a gente possa seguir o modelo dessa igreja que está registrada aqui em Antioquia. Essa igreja, ela nasce fruto de um momento evangelístico, de evangelismo na vida daqueles irmãos. Evangelismo é quando nós falamos e compartilhamos o amor de Deus, a salvação em Jesus Cristo. A gente acabou de ler a partir do versículo 19, até pedir para o texto ficar aí no PowerPoint. Alguns discípulos foram dispersos de Jerusalém durante uma perseguição que aconteceu ali. Aí eles viajaram até a Fenícia, onde é o atual Líbano. Alguns foram para Chipre e outros a esse local, Antioquia. E o texto diz assim, vou reler, versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, que aconteceu alguns capítulos antes desse, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. É interessante a gente citar isso aqui para você entender que a Bíblia não é um livro que está solto contando histórias deslocadas. Aqui é um local, é história, a geografia, a história. E para quem tem curiosidade, há textos para você ir atrás e buscar entendimento e compreensão sobre tudo que está acontecendo aqui e a conexão que tem nos dias de hoje, inclusive. E esse texto vai continuar falando assim, que esses irmãos que foram dispersos, eles chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. O versículo 20 diz, alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram, se converteram ao Senhor. Então presta atenção no que está acontecendo aqui. O texto está dizendo que alguns homens de Chipre e Cirene, quer dizer, são cidades, regiões do norte da África, chegaram a Antioquia e corajosamente começam a pregar o Evangelho aos gregos. Os gregos também são chamados de helenistas ou gentios. Capítulo anterior, que semana passada a gente estudou aqui na igreja, só para dar um contexto aqui, a gente viu que Pedro havia pregado na casa de um centurião chamado Cornélio, que era um gentio. Quando a gente fala essa palavra gentil, estamos falando daqueles que não são judeus. E a gente viu no capítulo 10 essa história, um pouquinho no comecinho do capítulo 11. Mas ninguém até esse momento, aqui no livro de Atos, havia até esse momento estratégica e intencionalmente pregado para os gentios, para os de fora. E aí esses homens de Chipre e Cirene, eles conseguem quebrar algumas barreiras culturais, que é o que está acontecendo aqui. Eles não tinham ainda uma mentalidade com algum tipo de preconceito anti-gentil, se a gente pode usar essa palavra, mas ao invés disso eles souberam de fato falar, evangelizar a todos ali, proclamar o que Jesus havia feito e estava fazendo na vida de cada um deles. Aqui são pessoas que não tiveram medo de se envolver com pessoas que eram diferentes da sua cultura. Eles não tiveram medo de falar, de anunciar quem era Jesus, o que ele veio fazer por cada um deles ou de nós, aqui aplicando para a gente. O versículo 20 diz que as boas novas a respeito do Senhor Jesus, é isso que eles estão falando. Que são essas boas novas? Como ali não era um público judeu, aí o texto, inclusive, eles não enfatizam nesse momento que Jesus era o Cristo, porque isso faria mais sentido para os judeus, mas eles utilizam a palavra, o título aqui de Senhor. Apesar de algum momento eles vão apontar Jesus como o Cristo, porque nesse texto mesmo eles vão ser identificados como cristãos.
Mas esse título Senhor, que é falado, mencionado aqui nesses versículos, é um título que era usado também em outras religiões, para se referir a alguma divindade que traria salvação às pessoas, como o povo ali cria. Mas esses homens aqui, esses evangelistas, se a gente pode dizer assim, eles foram capazes de falar a todos sobre Jesus como único Senhor e Salvador. E a mensagem deles alcançou o coração dessas pessoas. Foi algo que tocou a vida desse povo ali. Algo que chamou a atenção e começou a ganhar o coração dessas pessoas. Na leitura, você não consegue identificar quem é esse grupo. Não é citado, mencionado o nome desses homens. Agora, esse esforço que eles fizeram de levar a palavra de Deus a esse grupo, ali em Antioquia, isso tem um efeito no futuro da igreja. A gente sabe nada a respeito de quem são os nomes, mas esses homens iniciaram um trabalho missionário mundial, e não vai mais ficar restrito aos judeus. E às vezes você está vivendo num grupo, uma igreja local, quem é cristão, a gente aqui mesmo tem uma igreja pequena, e às vezes você se pergunta se cristãos desconhecidos de fato fazem algum tipo de diferença pelo reino de Deus, e a resposta aqui é sim. Esses homens, eles não têm fama, não são conhecidos, mas são fiéis a Jesus. Eles têm uma vida que demonstra fidelidade. Eles não tinham um plano, não tinham um orçamento, mas tinham zelo pelo Senhor. E é por isso que Deus, Jesus, age por meio dessas pessoas, e com poder, que a gente está vendo aqui na demonstração desse texto. E aí é um contraste com os dias que a gente vive hoje, porque hoje a gente vive dias de celebridade gospel. Hoje se vive dias do selfie com pastores. Vai num culto e tira, não é errado tirar uma foto com um amigo que você conheça, mas é uma exaltação à celebridade, ao nome com fama, com a grife cristã. Já brinquei aqui na igreja, e não é piada, é um fato, né? Tinha um tempo atrás até revista mostrando a casa do cantor gospel, a casa do pastor fulano de tal. Aliás, você tem a missão tem o nome da pessoa. Na minha cabeça não funciona muito bem esse negócio. E aí há uma ênfase no nome de alguém, no nome de uma pessoa. De novo, nada de errado quando você conhece e honra alguém que faz uma marca na sociedade, uma diferença com a sua vida, com a sua postura. Mas outra coisa é você correr atrás disso, você perseguir esse tipo de reconhecimento, é os likes. Você fica postando coisa e a tua identidade está ali. Se você não tiver um like em 5 minutos, você está frustrado a semana toda. Você já está querendo, muda de igreja. Ninguém deu um like naquela frase de efeito que eu coloquei lá, acabou. Parece piada, mas assim, é um negócio que alimenta o coração das pessoas. Isso alimenta a igreja de hoje. Essa ênfase mercadológica esquisita, com a mídia evangélica na TV, que é uma distorção estranha ao Evangelho de Jesus. Tem coisas que não batem mesmo, gente. Não adianta forçar a barra. Não tenta forçar a barra não, porque tem coisas que é escândalo para a cruz de Cristo. É por isso que tem muita gente, inclusive você que está aqui às vezes nos visitando, saiba que para a gente também é um escândalo que fazem com o nome de Jesus. Saiba que também nos choca muita coisa que é feita com o nome de Cristo. A gente olha e fala, Senhor, por cair um raio do céu aqui, não tem nada a ver com esse negócio que esses caras estão falando, não. Tem culto que você está lá e fala, Senhor, por favor, guarda aí. E se o Senhor levar a sério o que estou falando com o teu nome, ai de nós. E uma coisa que a gente não pode confundir hoje, gente, não confunda popularidade com importância no reino de Deus. São coisas diferentes. Essa igreja aqui em Antioquia, ela começa porque ninguém testemunharam aos seus vizinhos. Quem são? Aliás, talvez você nem nunca leu esse texto, nem sabia que existia esse grupo que plantou a igreja de Antioquia. Às vezes você até sabe da igreja de Antioquia, mas não prestou atenção nisso. Mas quem plantou essa igreja? Quem começa isso? E aí a gente tem que perguntar, e como é que eles conseguiram esse resultado? E o versículo 21 diz assim, que a mão do Senhor estava com eles. O Senhor os abençoava. É engraçado que aqui,
O herói da mensagem, do texto, não é eles aplicaram o modelo em células. Não, aqui não fala nada disso. Essa igreja triunfou porque eles foram na última conferência gospel e ali tinha um pregador ungido que derramou óleo santo na cabeça deles e aí virou uma igreja do poder, do reteté, e aí todo mundo rodopiava lá e saía. Não fala nada disso. Essa igreja trouxe uma banda fantástica internacional e tiveram uma programação de 7 dias de vitória. E aí foi plantada. Não fala. Não, agora, bom, a gente viu um vídeo essa semana que me escandalizou. Eu acho que foi a Adri que me passou no WhatsApp. Eu detesto esse negócio de compartilhar coisa no WhatsApp, mas chegou para mim. E não é piada, eu olhei assim, até estou ficando, se for piada, até tudo bem, mas não era. Era um pastor falando sobre pedindo a bênção para o popular. Eu já tinha visto, todo mundo aqui conhece essa coisa popular aí, no meio, entre aspas, e ainda se associa com o nome evangélico, que evangélico tem nada, copo d'água, né? Vamos com copo d'água, vai pedir a bênção de Deus. Aí o pastor ainda fala, se você não tiver copo d'água aí, pode colocar um copo de cachaça, pode colocar um copo de alguma coisa aí, que a gente vai orar para Deus, você vai ver que vai dar certo. Ele fala assim, como assim? Sabe aquela ideia que gente que acha que pela fé, para o evangelho prosperar, vale gol de mão? Não vale não, gente. Se tivesse VAR, como é que é o VAR, né? Em alguns eventos gospel aí, não passava, não passa. Não passa. Não vale não. Não vale. É por isso que tem muita marcha que diz que é para Jesus, mas é uma marcha ré. Tá viu? E não avança, você vai para trás. Você não progride o evangelho. Você promove mais escândalo para a fé do que avanço para o reino. Ou estou falando besteira. Ou me fala que há 10 anos atrás a gente tem uma marca cada vez mais intensa na sociedade positiva. Por causa do testemunho de gente que sai na rua falando em nome de Jesus. Agora temos uma bancada evangélica. E glória a Deus. Glória a Deus. Os caras que estão falando dos negócios do evangelho que eu falo, Senhor, que brincadeira é essa? Que falta de temor ao teu nome é esse? Que falta de temor a Deus é esse? Que brincadeira é essa? Associar esse negócio contábil, econômico, sei lá o que, com o Evangelho de Cristo. E aqui fala que a bênção na vida de uma pessoa, meu amigo, não é que você trocou de carro e vendeu testemunho na igreja. Não é que você estava com as prestações atrasadas da casa e aí começou a vir na igreja e dizimou e tudo seu filho, e aí pagou as contas. Meu amigo, tudo bem, o Evangelho também reestrutura a nossa vida. E muitas burradas e besteiras que a gente faz sem ordem, o Evangelho coloca em ordem sim as nossas prioridades, nossa família, nossas finanças, nosso tempo, nossa saúde, nossos recursos. É sim, aliás, é muito sério, porque nós somos aquilo que a gente vai consumindo no dia a dia, e o Evangelho coloca ordem nisso. Então muita gente aqui que está colhendo agora os frutos de dezembro de 2019, você está colhendo aquilo que você tem plantado, aquilo que você, eu vou até fechar os olhos, tá? Aquilo que você come, é isso que você está colhendo agora em dezembro de 2019. É sério, aquilo que entrou pela tua boca. É isso que está te fazendo hoje, essa pessoa que está obesa, essa pessoa que está cansada, essa pessoa que está estressada, é o que você come, é o que você leu nesse ano. Ixi, doeu, né? É sério. Cara, não leu nada de janeiro até dezembro e quer colher uma vida aí. Porque não tem crescimento nenhum, é anêmico. Inclusive anêmico na fé. Tem gente que está pisando na igreja aqui pela primeira vez agora, porque as crianças cantaram. Se a criança não cantasse, não teria vindo a qualquer culto cristão para falar, refletir a palavra de Deus entre irmãos. Que a igreja do Senhor, que não é a igreja batista, apesar da placa lá, mas a igreja de Jesus pode ser qualquer lugar que exalta o nome de Jesus, e nós somos convocados a celebrar o nome de Jesus juntos. Mas só veio porque teve criança. Graças a Deus, ouça, obrigado pelas crianças. Que hoje pode ser um dia de que o Senhor toque e nos desperte para isso. Mas que brincadeira de fé é essa? O cara não faz nada. E aí ele ainda tem um negócio que quando ele chega na igreja, tudo não me fez bem, foi normal e tal. Cara, você não dá a palavra de Deus, não tem tipo de oração nenhum, você é anêmico na fé. Aqui não é um lugar que você sai energizado depois de 1h30, entre irmãos e cantou e orou e tal, e você sai para a vida aí. Isso é brincadeira com a religião, com o nome de Deus. Caminhada aqui que a gente está vendo, que fala aqui que a mão do Senhor estava com eles,
Não é porque esse turma aqui estava atrás de uma bênção momentânea. Sim, Deus é misericordioso. Tem gente que entra aqui hoje com o coração angustiado. E saiba que Jesus continua sendo a esperança que a gente proclama para esse buraco vazio que está no teu coração. Você tem emprego, você tem dinheiro, às vezes você tem título, você tem um monte de coisa, mas tem um oco aí dentro do teu coração, dentro da tua alma, que só Jesus pode preencher. Só Jesus satisfaz isso. E é só. De novo, não é o frequentar a igreja, mas o estar na igreja local demonstra aquilo que Jesus está fazendo dentro de você. Teus valores, compromissos, mas tem gente que só quer aquilo que é imediato, que é instantâneo. Mas aqui o texto fala de outra coisa. A mão do Senhor estava com eles. Irmãos, a mão do Senhor estava com esse povo. Está tendo perseguição. Eles não estão fazendo uma turnê para plantar a igreja na Disney, para alcançar o Pateta e o Mickey. Aqui é uma igreja que está dispersa por causa de perseguição, por causa do nome de Cristo, por causa de Jesus. É a igreja que está apanhando. Tem gente que já perdeu a cabeça aqui. Tem gente que já morreu por causa desse Jesus que eles estão falando. A gente cantou, é lógico, de uma maneira bonitinha, com as crianças e tal. Mas esse Jesus aqui tem um alto preço, sem provação de que está passando na vida deles. Senhor, não importa que a tua mão está na minha vida. É pelo vale, mas a tua mão me sustenta. Está passando por um vale hoje, mas essa segurança aqui, eu não passo de onde a tua mão está, Senhor. A tua mão me sustenta. Eu estou num momento de prosperidade e de muita vitória na minha vida, mas eu reconheço que, ainda aqui, no alto aqui desse vale, é a mão do Senhor que me sustenta. Porque pode vir uma crise econômica, pode vir um exame médico distorcido, pode vir uma situação no meu casamento, na minha família, mas a boa mão do Senhor vai me conduzindo na minha vida. Essa é a minha segurança. É nisso que eu creio, é nisso que eu confio. 2020, expectativas, planos, sonhos, mas na vida tem frustrações, tem divórcio, a vida tem briga na família, tem filho que sai de casa, tem drogas, tem um monte de coisa, um monte de tranqueira, tem um monte de coisa que está acontecendo, e a gente, você controla tudo isso. Parece que a gente pensa às vezes que a gente está controlando, mas na vida tem hora que a gente parece aquele cara que está, sabe, está equilibrando os pratos. A gente parece esse negócio, só que tem uma hora que fala, para tudo. O que importa é a mão do Senhor estar comigo, minha vida. Sim, tem momentos na vida que é mais intenso, tem hora que você tem que cuidar do pai e da mamãe, porque o problema na saúde chegou. É hora. Ai, vamos para a igreja, fazer uma campanha de oração, porque meu pai com 98 anos está enfermo. Meu irmão, chegou o momento. A vida com Deus nos prepara para esse momento, não para ficar aflito, para a gente ficar firme com o Senhor. Ah, porque meu filho com 28 anos vai casar. Você queria? Vai casar, glória a Deus por isso. Ah, mas eu criei ele, quando criou, glória a Deus, agora solta. Solta e deixa viver a vida. E aí, marido e mulher, o problema é isso, que depois de 30 anos casado, eu fico em casa, aí que você descobre que tem uma esposa em casa, que tem marido. E aí a vida está toda desestruturada, por quê? Porque está desestruturada nos valores. Mas na vida é cheio de coisas. Se você hoje estiver aqui nessa igreja, você pode frequentar uma outra igreja, pode frequentar igreja nenhuma, mas estando na igreja ou não estando na igreja, a vida vai prosseguir. Essas situações que você não é tão bom assim para controlar tudo isso, você tem limites, você tem situações que você tem perguntas. Sabia que quem é crente tem pergunta também? Tem um monte de perguntas, ele está acabando esse ano aqui, tem um monte de pergunta, um monte de coisa que fala assim, por quê? Como? Quando? E resposta que virá? Não sei. Só que no meio de tudo isso, para. A mão do Senhor está na minha vida, Senhor. A mão do Senhor está na minha vida, me conduzindo, me aprovando, me abençoando. Que é isso que vale. A tua vida, a maneira que você está conduzindo hoje, o momento que você está vivendo e passando. Essa é uma pergunta que você precisa saber responder. Se você não tiver resposta, que essa pergunta fique te martelando. Minha oração é essa, que você tem uma santa perturbação essa semana, hoje. Desculpa, meu amigo, mas minha oração é essa mesmo. Você está muito acomodado hoje, então que haja uma santa rebuliço de Deus no teu coração, para você entender. A
A mão do Senhor está na tua vida hoje. Você é um baita do profissional, mas a mão do Senhor está na tua vida. Você está desempregado, a mão do Senhor está na tua vida. Está com saúde, a mão do Senhor está na tua vida. Está com doença, a mão do Senhor está com a tua vida. Eu sei que é Natal, mas nesse Natal, a mão do Senhor está na tua vida. Está à tua mesa para você celebrar esse Natal. Se não, bom, carne não vai ter mesmo, né? Agora vamos torcer para que o preço do frango não aumente. Mas a mão do Senhor está à tua mesa, porque é isso que nos importa aqui. E aqui diz o texto, no versículo 21, a gente vê que o Senhor nos abençoava. Jesus é o foco aqui, é o objetivo dessa mensagem. E é Ele que é a fonte de poder nessa igreja. É Ele que edifica essa igreja em Antioquia. Quer dizer, essa igreja aqui que a gente leu, ela nasce por uma ação evangelística. E o resultado disso é que a gente tem aqui a primeira igreja com judeus e gentios, de fato, cristãos, crentes, juntos. Irmãos, isso aqui tem uma igreja de corintiano e palmeirense, junto, louvando a Deus. Não pegou? É a mesma coisa de ter petistas e bolsonaristas na igreja e adorando a Deus. Como assim? É isso, é o choque de judeu e gentio, é ter esses grupos. É ter de fato brancos e negros numa igreja celebrando ao Senhor. É ter diferentes etnias e grupos, culturas, valores juntos. É pobre e rico frequentando junto. É cara com PhD e um humilde que não fez ainda nem o telecurso segundo grau. Como é que chama aquele negócio de Mobral antigamente, que não era mudou de nome? É isso, um iletrado na igreja, mas adorando ao Senhor juntos. Não tem separação aqui. Essa igreja está conseguindo quebrar essa barreira cultural, os valores. Só que, o que acontece? Essa igreja está nascendo, essa igreja está sendo plantada, mas agora, esses novos convertidos precisam ser discipulados. Precisam aprender, ser ensinados. É por isso que daí é que surgem dois líderes, chegam para fortalecer esses irmãos, Barnabé e Saulo, que são citados aqui. Eles são enviados para discipular esses irmãos em Antioquia, e eles discipulam de três maneiras esse grupo aqui. Primeiro, por meio de prestação de contas, responsabilidade. Depois, eles discipulam com encorajamento. E por terceiro, instruindo, ensinando, sendo modelos. Assim como a gente viu, quem está acompanhando esses estudos, ou se você depois tiver curiosidade, quero te encorajar, leia o livro de Atos para você ser provocado nesse aprendizado do texto e da riqueza que tem aqui de ensino para a gente. Mas a igreja em Jerusalém já havia enviado Pedro e João, momentos atrás, para aprovarem o trabalho de evangelismo também, evangelismo que havia acontecido em Samaria. Isso aconteceu quando os samaritanos foram alcançados ali, com a mensagem do Evangelho, no capítulo 8, versículo 14. E aí, dessa vez agora, eles enviam Barnabé para checar como estão as coisas ali em Antioquia. Por isso que o versículo 22 diz assim, no versículo 22, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. E este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre, os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Quer dizer, o que a igreja está querendo fazer aqui? Ela estava querendo, de fato, avaliar o que estava acontecendo ali em Antioquia. Alguns estavam talvez um pouco críticos ou com suspeitas sobre os acontecimentos, sobre aquilo que estava sendo relatado ali, sobre a obra de Deus naquela região, mas tinha pessoa que tinha esperança. E aqui se inclui Barnabé, que queria ajudar. Barnabé é um desses, ele está disposto a ajudar. E apesar que tem muita gente aqui nesse momento aqui, com certeza, e até hoje também, que faz cara feia, você tem que prestar contas de algo para alguém, aqui essa igreja de Antioquia, ela tinha que prestar contas, sim, ela tinha que contar o que estava acontecendo ali, porque a gente tem que lembrar que nesse momento essa igreja está sendo plantada, está nascendo, mas ela não tem a liderança de nenhum apóstolo, não tem nenhum apóstolo ali, liderança apostólica que a gente fala nesse momento dessa igreja. É uma igreja cheia de novos convertidos, de todas as partes do mundo. Então imagina a bagunça, as culturas que estão ali em choque, agora sendo desafiadas e
estão diante do Evangelho, estão sendo transformados, quer dizer, é um trabalho novo. Por isso que Barnabé, ele chega e ao avaliar a situação, ele aprova o trabalho. Isso é interessante. Ele chega, olha, fica surpreso com o que Deus está fazendo ali e dá boas notícias sobre o que está acontecendo. E a gente tem que lembrar, quem está lendo o livro de Atos, lá no início cita que Barnabé, ele era também um helenista, ele era de Chipre. Tem até uma música famosa no meio cristão que fala sobre isso. E ele podia se relacionar com esses gentios. É por isso que não é coincidência Barnabé ser enviado aqui. Porque ele conseguia se relacionar com esses gentios melhor do que um judeu faria. Porque ele era parte desse povo. Aliás, lá atrás a gente lê também no início de Atos que ele tinha até um apelido. O apelido de Barnabé era filho do encorajamento. Quer dizer, é um homem certo para essa tarefa. Aqui é um homem que ele não ia ser um impedimento para a ação do Espírito Santo no meio dessas pessoas, naquilo que Deus estava fazendo ali. Não sei se você parou para pensar, mas talvez se fosse um outro irmão de Jerusalém enviado para essa igreja, um irmão um pouquinho mais inflexível, vamos dizer assim, talvez tivesse visitado a igreja, ia cometer o erro que a gente vê na história cristã, inclusive no século XX, e aí talvez atual, como muitos missionários, talvez bem intencionados, mas muitos missionários que cometeram muitos erros. Essa é a história de missões, pelo menos no século XX, final do século XIX, ao invés de apenas ajudarem as pessoas a conhecerem de fato ao Senhor, a Cristo, por meio da sua palavra, muitos desses missionários tentaram levar junto a cultura de onde eles vinham, de onde eles eram enviados. A cultura ia junto para algumas regiões totalmente diferentes daquele ambiente, gente. Quer dizer, não sei se você sabe, mas anos atrás, muitos anos atrás, uma cultura no Nordeste aqui do Brasil, de algumas escolas com fundamento cristão eram plantadas por missionários. Imagina no Nordeste, crianças vestindo aquela roupa inglesa, de jaquetinha e roupa, tudo de uniforme para a escola, debaixo de um sol absurdo. Mas na cabeça do missionário que está plantando ali, era essa roupa, era esse o jeito de fazer. Quer dizer, é um erro, e a gente tem que reconhecer isso. Então, missões não é levar a cultura brasileira para a Europa, mas é falar do amor de Deus, é aplicar o Evangelho dentro da cultura, que a cultura também precisa ser redimida pelo Evangelho. Muita coisa é errada na nossa cultura e na cultura dos outros, e o Evangelho também vem para redimir a cultura. Agora é interessante nesse momento aqui, que se não fosse Barnabé enviado aqui nesse momento nessa igreja em Antioquia, para pensar, talvez a música, as roupas, os costumes, a língua ali em Antioquia ia sofrer uma imposição cultural da igreja de Jerusalém. Mas aqui é um homem que ao chegar ele se alegra com a diversidade daquele lugar. Ele se alegra em ver aquela bagunça que ele está vendo ali de culturas reunidas. Ele se alegra apesar das diferenças. Ele não sente necessidade de impor coisa alguma. Barnabé tinha a certeza que Deus estava agindo. E o que ele faz? Ele faz uma coisa linda. Ele encoraja. Ele encoraja aquele grupo de irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Agora é interessante que o que está implícito aqui é que se é para esse grupo permanecer fiel, é porque eles já estavam sendo fiéis. Eles já estão andando com o Senhor. Eu vou ali para atrapalhar? Não. Eu vou ali para ajudá-los, para encorajar, animar. Versículo 24 diz assim: era um homem, pastor de Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram apresentadas ao Senhor. Quer dizer, o que uma pessoa que está sendo discipulada precisa? Você precisa de um discipulador que conheça a palavra de Deus, mas que seja encorajador. Você começa uma vida na igreja, no cristianismo, na fé. Você precisa do teu lado, nessa caminhada, alguém que te anime, não alguém que fique te criticando, que fique murmurando do teu lado. Você fala, mas você está na igreja, né? Espera só um pouquinho que o primeiro amor vai passar. A gente tem um jargão assim na igreja evangélica que é um negócio furado. De Bíblia tem nada essa frase. É uma frase que você deveria ter vergonha ou temor de falar na vida do outro. Que papo é esse que o primeiro amor vai passar, que vai esfriar? Aguarda pelas lutas. Não, meu amigo, você é do Senhor agora.
Veja as bênçãos de Deus na tua vida. Você está aqui, olha para esse auditório aqui. Você às vezes não frequenta igreja, não é que são tudo, mas aqui você está vendo testemunhas de pessoas que não estão alienadas da sociedade. Tem gente aqui que era drogada ao ter encontro com Cristo. Não é com a igreja local, com Cristo. E Cristo transformou e restaurou essa vida. Hoje é uma pessoa digna. Tinha gente que entrou aqui com uma vida de adultério e hoje é um homem ou uma mulher íntegra, que ama seus filhos, que o lar mudou de um lar de guerra e hoje a paz. A gente que tinha uma vida totalmente perturbada, um coração angustiado, e a paz de Deus entrou nessa mente perturbada. Pessoas que eram perdidas dos seus valores e hoje têm a fé em Cristo Jesus. É isso que a gente está falando e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo aqui, sendo encorajado uns com os outros. É isso que é a fé em Cristo, meu irmão. Se você é cristão e não tem uma palavra de encorajamento, é hora de você se arrepender dessa vida tosca que você está vivendo com o nome de Deus. Pare com isso. Você é uma pessoa que segue a Jesus, tem que ter ânimo na tua vida, tem que ter uma palavra que seja de encorajadora. Eu não estou falando que você não pode passar por uma tribulação, uma situação que te abate, mas nesse momento, irmãos, tem que chegar junto. Não para falar besteira também com o nome de Deus, porque tem muita hora que a gente só chega, olha, eu só vim te abraçar. Eu só vim estar junto. Ah, não, pra quê? Porque é isso que eu sei dar. Eu não sei qual que é o fim da tua história, coisa nenhuma. Tem pessoas aqui, gente, que estão com enfermidades. Tem enfermidades que são terminais. O que a gente faz no meio de tudo isso? Eu não sei. Ah, falta de fé. É, falta. Sou pastor, mas tem hora que eu olho e falo, Senhor, eu não sei o que fazer, eu sei que é só o Senhor que sabe. Mas quem disse na Bíblia que a gente é chamado a resolver os outros como um problema a ser resolvido? Não, você não é um problema a ser resolvido, você é uma pessoa a ser amada, a ser encorajada, a ser abraçada, a ser apoiada. Quem vai resolver o teu problema, por favor, é Deus. Não, tem gente que chega para falar de problemas de casamento. O casamento já acabou quando entrou na sala. Já acabou, o que você vai falar? Você vai chorar junto e falar assim, olha, é só Deus. Só Deus para provocar uma mudança no teu coração e nessa situação. O que você faz? A gente chora junto. A gente abraça e fala, olha, a gente vai andar mais uma milha junto. Onde vai dar, não sei, mas se a mão do Senhor estiver nos abençoando nisso, Ele vai nos sustentar no meio desse vale e dessas angústias. Sim, temos pessoas que a gente ora por cura, porque Deus ainda cura. A gente ora por libertação, porque Deus ainda liberta. A gente clama por socorro, porque o Senhor ainda é o nosso socorro. Mas Deus resolver o problema da tua vida, eu não tenho condição nenhuma para isso. Ninguém aqui tem. Ninguém que é crente em nome de Jesus. Não tem esse de oração forte que passou coisa nenhuma. Isso não é balela. Isso é coisa para você jogar o peso no ombro do outro. Não vem jogar no meu lado não, porque eu não consigo suportar esse negócio. Não dá. Agora, o que a gente faz? A gente coloca na mão do nosso Senhor, do verdadeiro pastor. É Jesus. Ele cuida de nós. Ele nos sustenta. Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio. É por isso que Hebreus 10:24 diz assim: consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Irmãos, aqui é um lugar. Agora nessa moda de coaching, né? Agora todo mundo é coaching, não sei o que e tal. Até vi spiritual coaching, eu já vi isso, né? Deixa quieto. Né? Tem de tudo. Mas aqui tem um negócio que, na verdade, nós devemos ser, não é o coach do nosso irmão, mas essa pessoa que encoraja. Encoraja o quê? Encoraja o amor e as boas obras. Irmãos, é isso que nós somos chamados. A gente não tem um mega projeto revolucionário para mudar Santo André. Irmão, se a gente conseguir alcançar com amor quem está do teu lado hoje, quem está na tua frente, essa missão já é grande demais. Se a gente conseguir amar essas crianças que estão aqui com a gente, ser bênção, ânimo e encorajá-las na vida, isso já é uma vitória. Ah, eu quero alcançar Brasília para o Senhor Jesus. Realmente você não alcança nem a tua casa, aí você não consegue nem o padeiro da padaria. Você quer alcançar Brasília? Baixa a bola, crentaiada. A gente vive na crentolândia, às vezes, sabe? É um negócio esquisito, furado. Gente, menos tweet, menos Facebook. E olha para essas crianças aqui. Se você for penso de animar esses irmãozinhos aqui, essas irmãzinhas em Cristo, que são as nossas crianças.
Elas precisam desse amor e desse apoio. Você não consegue começar pela tua casa, pela tua igreja local. Você não vai conseguir fazer isso nos grandes obstáculos e desafios da vida, não. Vai ser esmagado assim que você sai daqui com a pressão da vida, que ela é real, ela vem. Mas, irmãos, vamos prosseguir para poder terminar. Olha que interessante. Que nesse momento que uma igreja é plantada, pessoas vão lá para discipular esses irmãos e encorajá-los. Mas aí, essa igreja começa a crescer, problemas começam a surgir, porque uma igreja que cresce, qualquer gente que está na liderança ali enfrenta problema para discipular, para ensinar melhor essas pessoas. Isso não pode ser feito por uma pessoa só. É que nem a gente está numa transição aqui na igreja, estamos num momento que estamos com um culto novo à noite, pessoas estão vindo, novas pessoas estão vindo, e a gente não dá mais conta como era antes. A gente precisa rever o processo que nós estamos vivendo, estamos num processo de mudanças, isso não é confortável, e aqui está acontecendo isso. E aí no versículo 25, Barnabé vai atrás de ajuda, e o texto fala assim, versículo 25, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, Saulo que virá a ser o grande apóstolo Paulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Quer dizer, Barnabé ele já tinha estado com Saulo, já o conhecia, porque isso acontece no capítulo 9. E ele sabe do chamado de Saulo para ser um apóstolo aos gentios, porque isso fala também no capítulo 9, que Deus havia chamado Saulo para ser um apóstolo para os gentios. Aqui é um homem que sabe da capacidade que Saulo tem para se comunicar com grupos diferentes, conhece as escrituras, e aí Barnabé sabe que Saulo é a pessoa certa para instruir essa nova igreja, essa nova congregação, que tem gente de todo mundo. E aí o interessante aqui, gente, estou terminando já, crianças convidei porque a gente vai ter mais uma música para encerrar. E se a mensagem estiver muito para baixo, vamos animar aí, a gente vai sair animado daqui, tá bom? Olha, Barnabé, ele podia ter pensado aqui agora, em si mesmo, sabe o que é? Estou plantando essa igreja, uau, que diversidade, eu vou ser o líder aqui, não, eu vou ser o cara, eu vou ser o pastor, finalmente eu cheguei nessa cidade, finalmente agora meu nome vai ser reconhecido no meio desse povo, mas ele não faz isso. Ao invés de focar em ficar famoso, aqui é um homem que humildemente agora ele vai compartilhar essa carga que ele tem, que é um peso ali que está acontecendo, mas com um homem que tinha dons de ensino que eram superiores a ele. Ele sabe que não, Paulo tem mais capacidade do que eu para lidar com essa diversidade aqui. Saulo é o homem certo. Eu vou trazê-lo. Eu vou chamar Paulo. Saulo, agora é a tua igreja também. Agora você vai ensinar aqui, você vai ser usado aqui. E é interessante que em breve, daqui a alguns capítulos, a ênfase no livro de Atos não é mais Barnabé e Saulo. Vai inverter já no final do capítulo 13. O texto vão começar a falar sobre Saulo ou Paulo e Barnabé. Por quê? Porque vai mudar a distinção entre esses homens, mas por causa dos acontecimentos, do reconhecimento que Paulo vai começar a ter e a influência na igreja. E o versículo 26 diz que Barnabé e Saulo ensinavam a muitos. Quer dizer, eles prepararam aquele grupo ali. Quer dizer, ensinar é algo vital na comunidade cristã, na formação de um discípulo. Não, discipulado não vem apenas escutando Spotify. Discipulado não é só sobre frequentar a igreja no domingo. Discipulado é você se colocar numa posição que você é ensinável, que você aprende, que você senta e busca aprender, busca conhecer, você se provoca nessa atitude. Não, discipulado e crescer no conhecimento da palavra de Deus não é apenas porque eu faço a leitura da Bíblia uma vez por semana e me desligo de tudo o resto das explicações da vida. Não, não. Que são pessoas que se colocam numa atitude, numa postura de conhecer o ano inteiro. Não fala aqui a intensidade que foi isso, mas Barnabé e Saulo dedicaram esse tempo ensinando essa igreja. Esses irmãos aprenderam. Sabe como é que a gente sabe que aprenderam? Porque o versículo 26 diz que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Não, eles não deram o nome de cristãos por conta própria. Olha, gente, está plantando essa igreja aqui, vamos chamar a gente de cristãos? Não, porque eles eram conhecidos como igreja, como o caminho. E assim, talvez tivesse, mas aqui algo na vida deles fez que os de fora
falasse que eles são pequenos cristos. Esse que é o significado da palavra cristão. Olhem para a vida desses irmãos dessa igreja de Antioquia, sou de fora e vejo Cristo na vida deles. Igreja, agora quem está nos visitando, estou pedindo uma licença de um minuto. O irmão que está, amigo, que está visitando talvez a nossa igreja, ou gente na nossa sociedade, quando olha para a nossa vida, vê Cristo, ao ponto de nos chamar de cristão pelo testemunho, ou nos chamam de batistas, porque a gente é crente, evangélico, assembleiano, é o nome metodista, presbiteriano, ou quando a pessoa olha para a nossa vida, onde Deus nos coloca a viver a vida, nos olha como pequenos cristos. Vai ter Natal, família reunida, você tem uma conduta de vida tão bonita. Eu sei que família é barra, eu sei que ali é um lugar que a coisa pega, inclusive pega para nos também, muitas vezes, nos abater. Não estou falando isso, zombando de ninguém, de forma alguma, porque eu tenho família. Eu tenho cunhados e tios e tias, família grande, um monte de circunstâncias. Estamos vendo um monte de luta, alegrias, um monte de coisa. E esse é o tempo de Natal. Teu testemunho é tão íntegro que você é a pessoa convidada a juntar a família ali, porque quando a família olha para a tua vida, vê Cristo. Quando a gente está aqui na vida diária, amigos que estão aqui nos visitando, a pessoa, ela vê Cristo na tua caminhada de vida. Irmãos, não precisa ir tão longe. Estamos na igreja que deveria ser de Cristo. Essa é a caminhada de igreja de Cristo. Teu irmão, meu irmão do lado, amigo aqui de fé, de caminhada com o Senhor. E olha para o teu irmão e fala assim: vejo Cristo na tua vida. Você me encoraja. Esse é um desafio para a nossa vida. Ou a gente está num outro grupo que a gente tem que olhar para o Senhor, que misericórdia, do meu coração nesse momento. Porque esse texto é muito rico. Tem outras questões aqui, mas é suficiente para a gente aplicar para a nossa história hoje. Tá bom, você não é crente, não é cristão, está aqui por causa das crianças, e sério mesmo, você é super bem-vindo, querido. Fazer uma coisa que eu quero aplicar na nossa história hoje sobre esse texto. Você é uma pessoa que, essa tua atitude de ter fé ou não ter fé, tem outras coisas, mas a tua vida é uma vida que encoraja o próximo. A tua vida é uma vida que mostra encorajamento com as escolhas e a postura que você tem para a vida. Ou você é uma pessoa que, quando chega, né, sabe, todo mundo vai abrindo espaço assim. Aí você fala: como é que eu mudo isso? Eu não sei. Pela palavra de Deus, o que eu sei é que quando a gente coloca Cristo no centro da nossa vida, Ele passa a ser Senhor. Ele passa a ser a minha referência. Ele é meu modelo. Ele é meu Senhor e meu Salvador. Quando eu me entrego nisso, algo maravilhoso acontece. Ele transforma. Ele nos dá uma nova vida, uma nova oportunidade. Não há história tão ruim que não tenha conserto pela graça e misericórdia de Jesus. Esse Saulo aqui é uma pessoa que mandou matar vários irmãos em Cristo. E agora ele está indo ensinar a igreja. Irmãos, já pensou se chegar na igreja, está lá aquele que talvez matou os filhos? É por isso que tem um monte de situação aqui que não é confortável, igreja. A gente leva esse Saulo aqui, ele chega, ele bota medo na turma. Será que ele está, é uma pegadinha? Vai ter uma câmera escondida aqui e a gente vai cair numa cilada? Mas não, esse homem aqui, ele chega e o pessoal fala: algo mudou. E a gente olha para esse texto, quando nós queremos a palavra de Deus, é o seguinte: se esse homem foi alcançado pela graça e misericórdia de Deus, não há história tão torta que o Evangelho não restaure e não transforma. Coloca a tua esperança no Senhor. Coloca a tua fé em Cristo Jesus. Essa é a nossa palavra hoje. Vamos fechar nossa palavra? Vamos a cabeça.